Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo de Magalhães. Você está no canal que fala de literatura, dicas de leituras, resenhas de livros. E hoje nós vamos falar de vida e obra, né? Vamos escolher aqui uma biografia artística de um grande polímata. O que é um polímata? Polímata é aquele cara que sabe de tudo, né? É o cara que mexe com astronomia, desenho, arquitetura, escultura, projetos, carros voadores, helicópteros. Estamos falando de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é um grande homem renascentista. Esses homens renascentistas eram polímatas, ou seja, eles sabiam vários assuntos. Hoje em dia nós temos especialistas, experts. O cara que é especialista em olho e o outro é especialista em língua, o outro é especialista no pulmão direito ou esquerdo. Então hoje nós temos aí especialistas em tudo, mas o Leonardo da Vinci era aquele cidadão que sabia falar de desenho, de arte, de arquitetura, de escultura, projetos de carros voadores, etc. Então tem as exposições aí do Leonardo da Vinci. E aí eu cheguei nessa obra que é vida e obra, mas é mais a obra, né? É um livro assim mais destinado a pessoas da área artística ou querem saber qual foi a revolução artística do Leonardo da Vinci, que o nome já diz, né? Leonardo, que veio da cidade da Vinci, né? Itália, e morreu na França depois, né? Então ele tem uma vida longa, atravessou ali uma época muito importante, aquela época de transição no século XV, né? Século XV, a época ali, a transição renascentista, né? Ainda mais na Itália. Então é a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Tanto é que em 1453, a época do Da Vinci, aconteceu a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, né? Tomaram aquela cidade de Constantinopla, que era a cidade de Bizâncio, e hoje ela é Istambul, que é a capital, uma das capitais ali, né? Que tem duas, né? Ankara, né? Se eu não me engano, a Turquia tem duas capitais, né? A clássica e a nova, né? A da República. Muito bem, aí o Da Vinci é essa época de transição, né? Em que tem a ascensão de um novo império, que é o otomano, e o Da Vinci não tinha ainda Itália, né? Interessante, não tinha Itália, porque tinha aquelas várias cidades grandes da Itália ali, né? E os artistas eram patrocinados não com bolsa de estudo, mas pelos mecenas. Os mecenas eram as pessoas, os nobres, né? Os endinheirados, os burgueses, que soltava a grana para os artistas. Inclusive essa parte é engraçadíssima, né? A obra dos artistas, assim, que eles sofriam para aprender a pintar, né? Fazer suas próprias tintas, etc. As rivalidades entre eles. Essa cômica aqui, que eu gosto dessa coleção, né? Inclusive quando eu falei lá do William Shakespeare, né? William Shakespeare escreveu todas as obras de William Shakespeare. Então foi justamente lendo um livrinho desse sobre William Shakespeare, essa coleção, né? Inclusive essa coleção tem, aqui não tem a listinha, mas tem a coleção que tem vários mortos de fama, né? E aí tem a Cleópatra, tem o Al Capone, né? Tem o Isaac Newton, né? Então vários artistas, vários escritores, cientistas, né? Inventores, aí, o Thomas Edison. E aí tem essa coleção aqui que tem o Leonardo da Vinci, né? Então é interessante. Esse aqui é mais cômico, vocês vão morrer de rir, né? Que aqui pega as coisas mais hiláricas da vida do Leonardo da Vinci. Aí eu falei, vamos estudar mais, né? Essa parte mais artística. Eu não sou da área de artes, né? Mas gosto muito. Ainda mais dessa arte renascentista, música barroca, né? Então eu gosto muito dessa arte, dessa época aí, né? Ainda mais da época ali do Johann Sebastian Bach, tal, Mozart, século XVIII, né? Mas o Leonardo da Vinci é um cara que mudou muito esta época na obra de arte, inclusive que ele é autor daquele famoso quadro a Mona Lisa. Né? Então, fala Mona Lisa, todo mundo sabe o que você está falando, né? É aquele quadro lá que você não sabe se ela está rindo com um sorriso irônico e tal. E o Leonardo da Vinci também influenciou até hoje em dia esses romances históricos, meio policial, que é o Código da Vinci do Dan Brown, né? Que é como a gente já falou aqui no canal, o Dan Brown vai pegar a vida do Leonardo da Vinci, as escritas, né, estranhas do Leonardo da Vinci, que ele escrevia como se fosse um espelho, né? Ele escrevia ao contrário, né? Igual tem alguns alfabetos que escreve ao contrário, tipo o hebraico, o árabe, né? A caligrafia dele é ao contrário, e ele encheu vários cadernos com essa caligrafia, e aí com vários projetos, que eu falei, tinha projetos de pinturas, esboço de pintura, que vai mostrar esses esboços, né? Como é que é? Você acha que o cara sai fazendo uma pintura do nada? Não, ele faz um estudo do que ele vai fazer, inclusive aqui, né, as obras de arte do Da Vinci, e aí tinha todo um estudo, esboço que ele fazia para os quadros, né? Aqui os quadros, né? Fantástico, a obra de arte do Leonardo da Vinci. E essa biografia e artística aqui do Kenneth Clark, né? Kenneth Clark é dos anos 30, final dos anos 30, então é um clássico, né? Está reeditado. Então procurem aí essa obra do Leonardo da Vinci que vai mostrar como ele criava esses esboços, como é que ele tinha as ideias e por que ele gostava de vários assuntos, né? Ele era um cara muito curioso, outra coisa, muito curioso, tanto que dizem, né? Eu não sei que ele dissecava cadáveres para poder pesquisar
o formato anatômico dos órgãos e fazer aquelas pinturas, né, perfeitamente assim, né? E lembrar que nessa época não era realmente aprovado, né? Era né, sacrilégio você. Acho que até o século XIX, se eu não me engano, né? Não sou da medicina, então não sei. Até o século XIX os médicos não podiam realmente ficar aí pegando cadáver. Inclusive lá no Frankenstein da Mary Shelley, né? Continuando a literatura, o Victor Frankenstein, ele ia de noite no cemitério só pegar cadáver, né? Para deformar o Frankenstein, né? Então uma coisa assim era uma coisa ilegal, né? E aí a gente viu na Idade Média, realmente, a gente viu lá o Avicena, o Averroes, né? O Maimônides, né? Que eles não podiam fazer a vivisecação ou a dissecação de cadáveres, né? A autópsia que tem hoje em dia. Hoje é comum, né? Você fazer. Qualquer estudante de medicina, anatomia, vai fazer abrir cadáveres aí para ver como onde é que ficam os rins, os fígados, o estômago, né? E o Leonardo da Vinci fazia isso, tanto é que você vê a qualidade dos esboços que ele faz, né? As pinturas, olha, formato, né? Os olhares, então assim, é fantástico, né? E há essa época de transição, porque aí depois vão descobrir a América, né? Início aí do final do século XV, né? Vai ter a unificação ali do reino católico da Espanha, né? Aí a descoberta da América, e aí em 1500 tem o Brasil, né? 1500 foi descoberto o Brasil, não descoberto, foi invadido, né? O Brasil foi invadido pelos portugueses, e aí foi a época até onde foi o Da Vinci, né? Porque ele viveu até o início do século XVI. E aí ele é requisitado, essas máquinas de guerra, os carros voadores, eram requisitados pelos nobres, né? E por isso que ele foi para a França, né? Então ele morreu lá na França. Agora, aqui os esboços anatômicos, achei aqui, os esboços anatômicos. É fantástico esse livro assim, para quem quer mesmo aprofundar. Olha, você vê a qualidade, né? Como é que os músculos, tendões, coisa assim, né? Isso aqui não tinha ainda na época essa qualidade né? Aqui, ó, olha para você ver a qualidade dos traços, né? Ele é mais famoso por alguns textos, né? Aliás, esses cadernos só recentemente foram decifrados, né? Porque a escrita é difícil. Mas eu quero achar o Homem Vitruviano, só tem na capa, né? Só tem na capa, aqui vai na capa mesmo. Aqui, ó. O Homem Vitruviano, essa ideia do microcosmo, macrocosmo. E aí tem aqueles que fazem uma leitura meio esotérica do Da Vinci, né? Já vi gente que faz uma leitura meio o Homem Vitruviano, que ele é o homem, a extensão dos braços, a extensão das pernas, né? Fantástico, né? Então Da Vinci é fantástico. E aqui tem as várias fases da vida dele, só que o que eu estou falando, o que eu percebi aqui é mais a preocupação com a parte artística mesmo, né? E tinha muito disputa, né, por esses mecenas, os mecenas iam patrocinar os artistas, e aí tinha que é o quadro clássico dele, né? O quadro clássico aqui é a Santa Ceia, né? A última ceia, né? A última ceia. Jesus e os apóstolos, né? Então, é numa cantina, né? E tá preservada ainda, né? Tá preservada aqui. E aí tem as épocas em que foi fabricada, né? Em que foi feita a arte, né? Então aqui, qual o período, né? Qual a preocupação dele? Então esse aqui, 1485 a 1496, né? Esboços arquitetônicos, ele é preocupado com a arquitetura também, ó, né? Então você vê aqui esboço de canais, né? Ele queria fazer canal unindo a cidade ao rio. Então assim, a preocupação, né, do polímata é justamente isso, né? E aí, aí eles pegam essas partes aqui mais engraçadas, né? Eu acho engraçadíssimo, essas máquinas de guerra, né? Então você fica aqui a criação das máquinas de guerra e essas máquinas voadoras, né? Então será que essas máquinas tinham alguma possibilidade de funcionar ou é uma ideia na cabeça, né? Porque muitas vezes a pessoa tem ideia na cabeça, mas como é que ele faria esses projetos? Em que ele ia fazer em papel, em lona, em cartolina, em couro? O que seriam essas máquinas voadoras? Máquinas de guerra seriam tanques, né? Então tem inclusive um museu que fazem réplicas dessas obras, desses sonhos mirabolantes do Da Vinci. E tem exposições, né? Sabe que esses caras, sabe que o avião dele tem que bater asa, né? Como é que vai bater asa, né? Então eu acho interessante isso aqui. O Kenneth Clark, né? Então ele fez toda uma pesquisa realmente de arte, né? Então, aqui é o Mais Pintura, eu acho fantástico, né? É um livro assim que vai mostrar o impacto da época, né? Então, tinham grandes artistas nessa época renascentistas, né? Por isso que fala renascença no sentido de renascimento das artes, né? Vai ter lá o Shakespeare, claro, né? O Shakespeare que vai ser na mesma época, né? Não, o Shakespeare depois. O Shakespeare é um século depois, porque o Shakespeare era elizabetana, e aí é final do século XVI, né? E aí o Shakespeare vai morrer no final do início do século XVII, né? 1610, uma coisa assim. E depois tem os outros, né? Aí vai ter o John Milton e tal, né? Então, o Da Vinci vem no século 1450 a
1500 e pouco. Depois, lá no meados e final do século XVI, vem um Shakespeare, a Elizabetana, e aí o Shakespeare vai até ali 1610, uma coisa assim, que aí tem tempestade, né? Então a época, assim, você vê, né? O homem renascentista, o homem polímata, né? Então, é essa questão do renascimento da arte, né? Acho que o mais importante é mais isso, né? Assim, não está preocupando tanto com... Porque, na verdade, o que é o mais interessante da vida do artista? É a arte, né? Então, a pessoa fica lendo aí biografia de artista, ver com quem casou, descasou, os amantes, né? Com quem que ele deu golpe na praça. Mas esse é um livro que você vai aprender que a obra do artista, a obra do escritor, é a própria obra mesmo, né? Assim, a vida dele se resume à obra, né? Então, por isso que eu leio pouca biografia de autores, né? Porque eu gosto mais de ler a obra, né? Imagino que se para mim ler a obra do Proust, eu tenho que ler as biografias do Proust ou do James Joyce. Apesar que eu li, né? Eu li a biografia do James Joyce, porque muita coisa é biográfica nas obras dele. Mas o que é mais importante da vida do James Joyce? O que é mais importante da vida do Shakespeare? O que é mais importante da vida do Leonardo da Vinci? É justamente a obra de arte. Então você vai ler os livros, o romance, apreciar os quadros. A Mona Lisa é um dos quadros mais caros e mais visitados do mundo. Já foi até roubado, né? Até roubaram a Mona Lisa. Mas aqui vai explicar como é que ele fazia esses modelos, como é que eram escolhidos, como é que ele fazia a tinta, né, as molduras. Então, assim, as inspirações, né, vários esboços que ele fazia até chegar na obra de arte. Né. Então, mostra que na época de efervescência, né, você tinha ali vários autores, inclusive o Michelangelo, lembra o Michelangelo, Davi, do Moisés, né? E tinha o Rafael também, né? Então, inclusive, a gente lembra deles aí por causa lá das tartarugas ninjas, né? Vocês lembram das tartarugas ninjas? Leonardo, Rafael, né? O Michelangelo, né? Tal. E aí vai mostrar que é essa época de transição, né? É uma época de transição artística, e aí deixa o nome gravado na história aqui, até por meios herméticos, né? Porque, por exemplo, Dan Brown, lá no Código da Vinci, já fala que o Da Vinci tinha certos conhecimentos esotéricos, místicos, né? E ele transmitia isso em código, daí o Código da Vinci, né? Então, será que o Leonardo da Vinci era o iniciado, né? Então, ao longo da história tem esses iniciados, né? O Conde Verulame lá, que é o Francis Bacon, né? Então, dessa geração, então, ao longo dos séculos aí, né, 15, 16, 17, né, foi formando aí várias sociedades secretas, né, Rosa Cruz, né, maçonaria e tal. E aí eles colocam o Leonardo da Vinci como um desses caras que mantinha essa longa tradição de iluminados, né, de iniciados nas artes ocultas. Então, ou seja, é um cara assim que até hoje, né, igual o Shakespeare, vai gerando essas místicas, né, essas lendas, de forma que o Leonardo da Vinci se tornou uma lenda, né? Ou seja, então por isso que até hoje a gente está lendo e procurando saber sobre ele, né? E aí a dica é esse aqui do Kenneth Clark e também, claro, né, para você morrer de rir, os Mortos de Fama, que é mais infanto juvenil. Então, né, aconselho não, né, obviamente, entregar uma obra artística para o jovem aí, né, seus 15, 17, 18 anos. Então você entrega aqui, né, o Mortos de Fama, que a coleção basta, né, Joana d'Arc e tal, né? Tem um monte de gente famosa, Mortos de Fama. E aí sim, quando o menino tiver lido, devorado e rido, aí você entrega para ele, aí, né, que demanda mais trabalho histórico, pesquisa, inclusive uma parte de bibliografia, né? Então, uma parte de bibliografia fantástica, justamente, que eu entendi que é mais voltado para quem é da área artística mesmo. Né? Eu achei que tinha aqui umas pegadinhas, né? Algumas coisas que a gente não sabia da vida, né? Anedotário do Leonardo da Vinci, mas não, é mais voltado mesmo para quem está preocupado com a história da arte, né? Então seria a biografia do artista mesmo, né? E não essas questões de celebridade, né? Que hoje em dia você vai ler uma biografia e vai falar de celebridades, né? As coisas que você não sabe, o esqueleto guardado no armário, né? Mas isso aqui é outro nível. E hoje em dia a gente fica pensando, né? Não temos mais um homem renascentista, né? Aquela pessoa que tinha interesses vários, que a gente chama de polímata. Vários filósofos medievais, caras eram médicos, pensadores, né? Rabinos, doutores da lei e tal. É impressionante, né? Que hoje em dia avançou muito, mas hoje as pessoas são especializadas, né? Então a pessoa só sabe a matéria e não consegue interagir com outras, né? Então tem até dificuldade em algumas matérias de interdisciplinar, né? Que é um profissional de uma área saber dialogar com... E o escritor, o artista, ele consegue, né? O escritor e o artista ele consegue, né, fazer um livro que tenha misticismo, tenha geografia, tenha história, né? E aí diga, por exemplo, é o Dan Brown, que é mais entretenimento, mas tem o Humberto Eco, né? O Humberto Eco sabe fazer isso, né? Fala de filosofia, fala de geografia, fala de história, da história medieval, misticismo, coisa fantástica, né? O Humberto Eco seria um polímata, né? Só que ele é um escritor, no caso, né? Um pensador.
ok? E aí ficam essas dicas de leitura do Leonardo da Vinci e aguardem, né, mais dicas de biografias, autores, né, e literatura brasileira também. A gente vai falar mais sobre literatura brasileira precisando aqui nesse canal, ok? Então é grato pela atenção, não deixe de compartilhar.